programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, no Educação em Debate, as principais reivindicações dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central. Direitos e conquistas da classe trabalhadora. Veja no momento CUT Minas. Na atualidade, conheça um pouco mais sobre o livro Políticas Públicas, Choque de Gestão e Tecnologias da Subjetivação Docente. De Brasília, você vai ver as notícias da CNTE. Correção das distorções em suas tabelas salariais, entre outras reivindicações. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SREs e órgão central buscam, com o apoio do Sindiúte, apresentar suas reivindicações ao governo do Estado. Educação em Debate. Trabalhadores em educação das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central decidem realizar uma greve por tempo determinado no período de 27 de julho a 18 de agosto. A decisão foi tirada em assembleia no auditório do CREA-MG em Belo Horizonte. No dia 13 de agosto, o Sindiúte MG realiza nova assembleia para definir os rumos do movimento. SREs que não estavam conosco na última assembleia estão aqui hoje. SREs que não tinham índice de paralisação, hoje tem mobilização, hoje tem adesão à paralisação. Então, esse momento ele é importante para a gente identificar a força que nós temos, a percepção da direção que nós estamos hoje mais fortes do que nós estávamos na última Assembleia. Nós levamos à Secretaria o questionamento de uma série de problemas de pagamento que foram identificados com o primeiro abono que foi pago agora no 5º dia útil de julho. E já tivemos algumas respostas. O primeiro questionamento que nós fizemos é que na avaliação do sindicato o desconto do IPSENG estava indevido, com o qual o governo concordou e o próximo abono não tem mais desconto do IPSENG. O IPSENG no que se refere à assistência médica e o desconto que foi feito será devolvido. Outro erro que nós identificamos é que o PEB T1 e o PEB T2, que são os dois níveis da carreira que deixaram de existir com a nova lei, quem está nesses níveis não foi, os professores desses níveis não foram reposicionados no nível de PEB 1, de acordo com os critérios que são diferenciados, tanto o T1 é um critério, o T2 é outro critério. Isso será feito no próximo pagamento também. O último ponto que nós discutimos foi a violência no ambiente escolar. O governo nos apresentou o seu projeto de diversidade e inclusão, um programa de convivência democrática, mas apresentou no âmbito das ideias, dos eixos com que o governo vai trabalhar. E o que o sindicato tem insistido há muito tempo é na necessidade de se ter um documento que possa orientar protocolos e procedimentos quando acontece a violência no ambiente escolar. O governo se comprometeu a nos encaminhar este documento, nesse formato que eu estou dizendo, agora em agosto desse ano. Então, nós não temos hoje nenhum avanço no que se refere às demandas que nós elegemos como prioritárias, que é a questão das tabelas salariais. Dissemos que as mobilizações vão continuar,
que é um desrespeito, porque nós viemos de 4 mobilizações específicas e a forma como o governo está tratando é a tentativa de ignorar para ver se o movimento termina por si só. Não tem outra explicação para dizer. Em regime de votação, os colegas votam na proposta número 1, que nós vamos utilizar o instrumento de paralisação, /greve, para o nosso próximo movimento. Saiba agora a opinião dos profissionais da educação. Profissão educador. Bom, meu nome é Joelisa, eu trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí. Trabalho como técnico da educação desde 2004 e hoje a gente está no movimento com o governo do Estado de Minas Gerais em prol das nossas reivindicações que são específicas da superintendência. Ou seja, foi criada a lei do Piso Nacional da Educação, o professor foi atendido, mas o servidor administrativo não foi atendido, apenas parcialmente. Nessa luta, a gente tem algumas reivindicações específicas relacionadas a demandas salariais, principalmente porque hoje o salário do técnico da educação é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais. Acho que é o salário mais baixo que tem em todas as secretarias, ou seja, atualmente, para início de carreira, um técnico ganha R$ 1.300. Hoje, então, nós estamos reivindicando que o governo corrija a nossa tabela, porque essa tabela salarial ela já foi detectada como incorreta, que nós estamos ganhando como um cargo de nível fundamental, e hoje nós temos um cargo de nível técnico, porém, foi apenas detectado e essa correção não foi feita. Rose, sou da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre, do sul de Minas. Estamos aqui hoje com o Sindiúti para ver se a gente consegue um acerto na distorção que aconteceu desde 2010, principalmente com os técnicos da educação, que foi feita uma nova tabela e nós ficamos prejudicados nessa tabela. Então, estamos correndo atrás dessa distorção, né, na luta aí constante, com a maioria das superintendências aderindo, um percentual muito bom. E a gente pede 85% do salário do analista, né, que seria uma equiparação com o analista, e os analistas pedem essa equiparação com o cargo de inspetor escolar, porque já que fazem a mesma função, merecem ganhar a mesma coisa. É isso que a gente quer e esperamos que o governador nos atenda o mais rápido possível. Meu nome é Franciel Luiz Lara, eu sou da SRE de Unai. A gente está aqui lutando pela equiparação salarial do ATE com 85% do valor do analista educacional. E vem dessa luta de 12 anos atrás, com a perca salarial que a gente já teve. O analista educacional hoje ele está lutando pela equiparação com o vencimento básico com o ANE inspetor escolar. E a gente está nessa briga pela defasagem salarial que a gente tem há 12 anos. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação participaram de um debate público na Assembleia Legislativa para discutir sobre a situação do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, IPSENG. Educadores, servidores estaduais e militantes dos movimentos sindical, social e estudantil participaram no último dia 2 de julho, durante todo o dia, de um debate público sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, promovido pela Comissão de Administração da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Durante o encontro, foram discutidas a situação atual e as perspectivas para a seguridade social dos servidores públicos mineiros. Pela manhã, os debates aconteceram no plenário e à tarde, os participantes lotaram o teatro da Assembleia. A reestruturação do IPSENG é um dos itens previstos no acordo firmado entre o Sindiúti e o governo de Minas e também está contemplada na pauta de reivindicações da categoria. O Sindiúti realizou, dia 11 de julho, em Belo Horizonte, uma assembleia específica para discutir e votar os critérios para o edital de eleição para a direção de escola. As propostas tiradas desta instância deliberativa serão entregues pelo sindicato à Secretaria de Estado da Educação.
A eleição para a direção de escola é um dos itens previstos no acordo assinado entre o sindicato e o governo do estado em maio deste ano. As propostas que cada subsede trouxe para este encontro foram tiradas de assembleias, plenárias e visitas às escolas realizadas entre os dias 30 de junho e 10 de julho. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber qual período que eu posso computar em dobro para a aposentadoria, também para receber em espécie ou gozar as férias-prêmio. As férias-prêmio publicadas até dia 16/12/1998 podem ser utilizadas em dobro para fins de aposentadoria, receber em espécie ou ser usufruídas. Do período de 17/12/98 até fevereiro de 2004, as férias-prêmio podem ser recebidas em espécie ou usufruídas também. Já a partir de março de 2004, o servidor somente poderá gozar as férias-prêmio. Trabalhadores levantam sua voz para defender direitos adquiridos. Momento Ultiminas. Eu queria saber o que fazem os sindicatos. O sindicato ele é uma instituição dos trabalhadores que representa os trabalhadores e as trabalhadoras através dos seus mecanismos de associação, de assembleias, de congresso. O sindicato é o mais importante instrumento que o trabalhador tem na defesa dos seus interesses. É através do sindicato que ele conquista os aumentos salariais, é através do sindicato que ele conquista as condições de trabalho, saúde, metas abusivas, condições de trabalho, e é através do sindicato que o companheiro desperta para uma consciência de classe no Brasil. Essa ferramenta é uma ferramenta importante que você precisa se associar. É através, como sócio, que você vai mudar a relação que você tem com o seu patrão, é através de uma ação coletiva e não individual que você vai conquistar essas reivindicações. O sindicato se filia a uma central sindical e nós, a CUT, temos 3.500 sindicatos filiados no Brasil. Representamos 22 milhões de trabalhadores, dos quais 7 milhões associados. Somos a maior e melhor central sindical do Brasil, com 46% de proporcionalidade dos sócios no Brasil. Como o sindicato influencia no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras? O sindicato é importante como instrumento de unidade de classe, de ação. É claro que nós temos um conflito na sociedade entre o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. O empresário é forte para defender os seus interesses, até porque ele tem a contratação do trabalhador. O trabalhador é contratado para trabalhar com ele. O trabalhador individualmente, sozinho, não consegue fazer vez as distorções que os empresários fazem para tirar dele, do trabalho dele, o máximo que podem fazê-lo, pagando menos, fazendo com que ele trabalhe mais e com condições de trabalho que sejam interessantes para a empresa. Cada vez mais pagando menos salários e impondo jornadas cada dia maiores. E, lamentavelmente, o Estado também ainda não consegue prover uma igualdade social que dê condições de que os trabalhadores se ancorem no Estado para isso. O sindicato é um instrumento de luta, de transformação da vida do trabalhador, onde ele pode, junto com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, se unificarem, né, para juntos, o sindicato promove essa unidade, fazer valer os seus direitos, ampliar os seus direitos e manter os direitos já adquiridos. Imaginem vocês, senhoras e senhores, se cada trabalhador tivesse que negociar o seu salário diretamente com o seu patrão. Você não teria a menor condição, porque, obviamente, um trabalhador perante o patrão, ele realmente não tem força. A classe trabalhadora perante o patrão é poderosíssima. E o sindicato também é importante na vida do trabalhador, porque ele também ajuda a transformar a sociedade. Com o aprendizado, a troca de experiências dentro do sindicato, com a convivência entre os trabalhadores, nós discutimos os demais temas importantes para a sociedade e para o trabalhador, influenciando para que nós tenhamos uma sociedade voltada ao interesse do trabalho, no mundo do trabalho do trabalhador, e não uma sociedade voltada ao interesse da indústria. Por isso o sindicato é essencial na vida da sociedade e, acima de tudo, do trabalhador. Formação. Sindiúti na prevenção às DST-AIDS. O Instituto de Educação foi palco do primeiro encontro DST-AIDS do Sindiúti MG, subsede Centro-Sul.
Participaram da discussão representantes de mais de 30 escolas. A proposta do encontro é capacitar os educadores a trabalhar esta questão na comunidade escolar. Nós fizemos um processo de formação para o estado todo e agora as subsedes fazem esse trabalho na sua região. Então, parabenizar a subsede pelo trabalho, que está sendo desenvolvido aqui, parabenizar a parceria, a presença da Superintendência Regional de Ensino. Eu desejo que vocês, porque eu não vou estar aqui, tenham um bom dia de atividades, que esse momento se multiplique. É bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta e é bom quando a gente tem incentivo para isso. Então a ideia do sindicato foi investir nessa perspectiva. É um projeto importante. Nós somos, para concluir, responsáveis pela formação da nossa sociedade. Então nós vamos formar uma sociedade mais reacionária, uma sociedade que retroceda no pensamento de direitos, ou nós vamos contribuir para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Hoje nós estamos aqui no Instituto de Educação com os professores da subsede Centro-Sul para refazermos a discussão do projeto DST-AIDS, de grande importância para os nossos jovens que estão se infectando na faixa etária de 14 a 25 anos, no nível bem elevado, ao passo que no Brasil, que no mundo tem decaído a questão da infectação com o DST-AIDS. Então nós estamos aqui revitalizando o programa e dando novo incentivo e aguardando a parceria do Governo de Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado de Saúde, com a parceria da CNTE e todo o incentivo do Sindiúti Minas Gerais. Eu, como diretor do Instituto de Educação, fiquei muito agradecido e, ao mesmo tempo, feliz com a proposta, porque é algo que vem a somar junto às áreas do conhecimento trabalhadas aqui nesta escola com relação ao combate às doenças sexualmente transmissíveis. O seminário de prevenção à DST-AIDS, realizado pelo Sindiúti Subsede Centro-Sul, no Instituto de Educação, é o primeiro de uma série de eventos que a entidade pretende realizar em Belo Horizonte este ano. Célia Bitarães é a coordenadora da Centro-Sul, subsede do Sindiúti. Célia, por que esses eventos estão sendo realizados? Devido a um grande número de jovens entre 10 e 24 anos que estão acometidos por essa doença. Daí a importância da gente divulgar esse trabalho envolvendo outras escolas, que é um projeto que foi desenvolvido em Ouro Preto no mês de maio. Hoje estamos aqui no Instituto de Educação para poder compartilhar com as outras escolas que pertencem à subsede Centro-Sul, este trabalho para desenvolvê-lo até no dia 1º de dezembro, onde a gente vai culminar com uma grande aula em Belo Horizonte, envolvendo todas as subsedes do sindicato. Enquanto o índice de novas infecções por HIV caiu no mundo, a taxa vem subindo no Brasil. De acordo com o relatório da UNAIDS, a Agência das Nações Unidas para a AIDS, o número global teve uma queda de 35,5% na comparação entre os anos de 2000 e 2014. Entretanto, no mesmo período, houve um aumento no país. Daí a importância de levar este assunto também para o debate nas salas de aula. Existe conhecimento, faz parte do currículo escolar. Entretanto, uma das temáticas que a gente vai abordar é a questão de romper, de vencer, de ultrapassar a barreira do tabu. Para o próprio professor, para o próprio ambiente escolar, ainda é muito difícil falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, reconhecer quem é esse jovem. Grande desafio falar de sexo, sexualidade, né? Em função da cultura brasileira, das várias religiosidades que tem. E a gente precisa, a cada dia, estar falando disso, porque isso faz parte da vida dos nossos estudantes, né? E aí atrapalha até, porque parte da indisciplina desses alunos vem da falta desse tipo de informação, do autoconhecimento do corpo, de como funciona o corpo. Então, esse projeto DST-AIDS, a
ajuda muito na melhoria da aprendizado desse menino a partir do momento que você também constrói com eles alguns conhecimentos e busca de muitas respostas, né, inerentes à vida sexual de cada um. Na atualidade, voltamos a conversar com o ex-professor da rede estadual, Matusalém Duarte, sobre o livro Políticas Públicas, Choque de Gestão e Tecnologias da Subjetivação Docente. Atualidade. Voltamos hoje aqui no estúdio com o professor Matusalém de Brito Duarte. Nós conversamos sobre o livro que ele lançou como resultado de uma tese de doutoramento em psicologia na PUC. O professor Matusalém já foi da rede estadual também de ensino, né? Já foi servidor público estadual. E no último programa nós terminamos falando sobre a questão do choque de gestão, né? E falamos um pouco da culpabilização do professor, né? E o Sindiúti, assim como outras entidades de apoio ao serviço público estadual, de apoio aos servidores, enfrentaram assim, um desafio muito grande, principalmente nos últimos 12 anos, na discussão do choque de gestão e apontando os problemas, os malefícios desse jeito de administrar aqui em Minas Gerais. Que abordagem que você faz, que pesquisa que você fez sobre essa temática no seu livro? Sim. Bom, um dos capítulos do livro, eu faço uma análise de um site, né, que o governo, um portal, né, de esclarecimento à população que foi criado em resposta à mobilização que o Sindiúti fez. Porque o Sindiúti, ele fortaleceu bastante nos últimos anos, né, a sua parte de assessoria de comunicação, e o governo criou um site chamado Dito e Feito, né, a verdade sobre a educação, e aí eu fui analisar os discursos, as práticas discursivas que estavam presentes ali, naquele site. E foi, né, o embate era muito forte, né? Daria para você relembrar conosco, assim, alguns pontos principais, né, desse embate dos servidores da educação, trabalhadores da educação, no caso, com o governo do Estado? Sim. Eu selecionei 327 reportagens, né, e aí a gente fez um tratamento e viu que a grande parte das reportagens eram sobre a questão da Lei 100, né, que o Sindiúti batia na questão da fragmentação da carreira, né, como algo negativo, e o governo colocava aquilo como criação de direitos. Então esse era um ponto que mais apareceu no site. O segundo era a questão do pagamento do piso, que em vários momentos o governo utilizava dados que ficava difícil para a população verificar a veracidade daqueles dados, e o Sindiúti colocando que o piso não era, né, pela proporcionalidade igual o governo colocava. Inclusive o governo do Estado investiu muito em propaganda, né? Você analisou o site que eles criaram, mas em propaganda de mídia comercial mesmo, para tentar convencer a população de que pagava o piso, até mais que o piso. Sim, né? E a gente viu nos dados de gastos do governo que ele conseguiu reduzir em alguns anos, né, até 2006, o seu investimento com pagamento de funcionalismo para poder investir mais, né, em divulgação, em marketing. Professor Matusalém, nós analisamos aí, né, com o seu trabalho, os efeitos do choque de gestão, os prejuízos, os problemas e o enfrentamento também que o Sindiúti teve, né, ao longo de todo esse período. Agora, e daqui para frente? Quais são os desafios? Né? Vencida essa etapa do choque de gestão, uma nova administração estadual, continua com vários problemas. Quais são os desafios? Que linhas importantes você acha que são necessárias aí serem traçadas? Sim, porque a questão da carreira docente, ela impactou, né, porque a partir do momento que você tem uma sobrecarga de trabalho e o governo colocando na escola mais responsabilidade, não só no docente, mas o papel da escola enquanto um espaço da sociedade, isso aí ela trouxe apontado várias necessidades de mudança, né, não só na rede estadual, mas para toda a educação pública do Brasil. Mas passa por onde? Por exemplo, qualificação, por exemplo? Sim, também, mas em primeiro lugar eu corroboro aqui da ideia do Antônio Novo, que é um pensador português, que ele fala que chegou o momento da escola se retrair. Mas retrair por quê? Porque ela transbordou das suas obrigações. E aí uma instituição que ela perde a sua identidade,
ela perde a referência na sociedade, né, e ela perde a sua função, ela deixa de fazer melhor aquilo que ela pode fazer. Então, se a escola, com o apoio dos governos, ela retrair, ou seja, não que ela vai ser menos importante. Se concentrar. Concentrar focar, naquilo, né, que ela pode fazer de melhor, que ele fala, que é os professores atuarem, né, atuarem com o conhecimento. E para ele fazer isso, ele precisa de uma carreira que tenha dedicação exclusiva, para ele ter um tempo para pensar, uma formação dentro do seu horário de serviço, como a gente tem em algumas redes, né, no Brasil, tentar mesmo focar, voltar à escola a ter sua identidade. Nos outros estados brasileiros já tem essa experiência, já estão caminhando para esse futuro? Sim, a gente vê a rede federal, por exemplo, ela tem uma carreira, né, do ensino médio muito mais que propicia isso ao professor. É uma carreira de dedicação exclusiva, com uma remuneração um pouco melhor, uma progressão na carreira, e isso afeta na formação do professor, na sua criatividade, na sua forma de trabalhar e na visão que a sociedade vai ter. Porque não é simplesmente abrir a porta para a comunidade, né, que isso vai estar democratizando o espaço escolar. É preciso muito mais, né, que é dar uma educação de qualidade para esse aluno sair capacitado em condições de competição com todos os demais. Ok, professor, muito obrigado. A você que nos assiste também, muito obrigado. Até o próximo. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Depois de 3 anos e meio de tramitação, o Plano Nacional de Educação virou lei, a de número 13.005 de 2014. Mas, até agora, pouca coisa foi feita em relação ao cumprimento das 20 metas e 254 estratégias. O PNE já tem 1 ano de vigência. No mês de junho, terminou o prazo para a União estabelecer, em parceria com estados e municípios, a Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, Meta 15, uma das principais lutas da CNTE. O prazo, porém, não foi cumprido, como outras 8 ações que envolviam a União, estados, municípios, Executivo e Legislativo e deveriam ter sido concluídas. O Ministério da Educação publicou no final do mês uma consulta pública para ser feita em julho, para receber sugestões para a formulação do decreto de criação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, que deve implementar uma nova forma de gestão da formação dos educadores, integrando os programas federais e as ações já desenvolvidas nos estados e municípios. O PNE deveria assegurar formação, remuneração e carreira dos educadores, consideradas questões centrais para o cumprimento das demais metas. De uma maneira geral, a gente diz que hoje é muito difícil de separar essas questões, né? Quer dizer, por isso que se cunhou chamar de valorização do profissional da educação como quase que uma questão conceitual, né? Porque não adianta só se deter sobre a questão da formação, né? A gente sabe que a formação é importante, mas tem que ter uma boa carreira, né? Nós hoje temos, inclusive, problemas sérios no país de chamar jovens para as carreiras educacionais, por conta do salário, que é muito baixo. Pelo texto do PNE, até o 6º ano de vigência, o salário dos professores da educação básica deverá ser equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Além disso, em 10 anos, 50% desses professores deverão ter pós-graduação e todos os educadores deverão ter acesso à formação continuada. A CNTE, historicamente, defende a valorização como uma das condições para a obtenção da educação de qualidade. Porque, veja bem, um professor, um funcionário da educação, um especialista da educação, que não tem um salário, tem poucas condições de acesso ao mundo da cultura, ao planejamento do seu trabalho. Um professor, um profissional da educação, que não tem uma formação adequada, fica num débito com esta geração. Quem não tem uma carreira não tem estabilidade perante a sociedade. Então, essas questões, formação, salário, carreira, elas são fundamentais para o exercício profissional. E a luta da CNTE tem sido para garantir essas condições. Para piorar, um projeto de lei quer alterar o regime de partilha do pré-sal e diminuir a participação da Petrobras, comprometendo o financiamento do PNE.
Fique agora com o nosso quadro de humor.